Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Mais uma vez o Pedala Junto vem utilizar esse benefício maravilhoso que é reflexo dos nossos impostos sendo bem utilizados, que é o SampaCast. Dessa vez eu estou aqui na unidade nova, que é da Vergueiro, fica no Centro de Cultura de São Paulo, pertinho do metrô. Um lugar muito bacana, tem ciclovia na frente e claro que Pedala Junto gosta muito de infraestrutura cicloviária em todas as cidades do Brasil, não só em São Paulo. Queria deixar um abraço para todo mundo que fez parte dos projetos do Fundo de Apoio Chega Junto, do iFood. E para fechar com chave de ouro, tá aqui nesse estúdio novo, nesse novo TEIA, foi inaugurado recentemente. A AD Sampa, como sempre, me deixa muito surpreso com tudo que eles fazem. Renan, parabéns por poder construir essas coisas, tirar as ideias do papel, né? É um trabalho muito legal ver vocês também lá no Rio de Janeiro, lá no Web Summit. Muita gente legal lá de tecnologia. E é claro que, na minha visão, a bicicleta é o bicho mais tecnológico da atualidade. Então a gente vai continuar aqui nosso assunto falando o seguinte: o Chega Junto, ele foi uma iniciativa do iFood que colocou empoderou todas as pessoas entregadoras que tinham projetos e ideias para valorização da nossa profissão. E no meu caso, o Pedala Junto pegou um foco nessa profissão que amo tanto, que é ciclista entregador. Quem me conhece sabe que eu estou há 12 anos nisso. A gente usava um livro para olhar as ruas. Eu chamei de livro o nosso famoso guia de rua porque recentemente eu comecei a dar aula de tecnologia em uma escola do Campo Limpo e Pedala Junto também tá aqui para transformar a vida das pessoas, não só em cima da bicicleta, mas também fora dela. E conversar com jovens do oitavo e nono ano, explicar como é que eu fazia entrega antes da gente ter celular na mão, antes da gente ter mapas na mão, é realmente transformador. Faz a gente repensar muito o caminho que a gente trilhou com as tecnologias e eu, como um nerd que abandonou a tecnologia lá em meados de 2008 para me focar na bicicleta, fico muito feliz de ver tantas iniciativas de tecnologia que empoderam a periferia. Então, mais uma vez, né, Teia é uma rede de escritórios que a ADSampa cuida. E é muito importante lembrar que a ADSampa ela existe desde a criação de uma lei do fomento ao desenvolvimento econômico de São Paulo, que foi feita em 2017. É, essa, esse carinho que eu tenho por eles é porque eles são bons gestores. Independente de vieses políticos, todo mundo é muito bem capacitado e faz um trabalho incrível em respeito ao nosso imposto, porque não existe sociedade sem imposto. Sinto muito aos ANCAPs que estejam ouvindo isso, assistindo essa mensagem, mas a sociedade ela precisa fazer um bom proveito dos impostos colhidos e é muito importante a gente dar uma destinação correta e isso aqui é a síntese disso. Então, Renan, Musa, todo mundo que faz isso acontecer, meus parabéns. E claro que eu estou super emocionado porque essa semana terminou a formação de empreendedores no TEIA Heliópolis, um outro lugar que também tem um estúdio desses. Vai lá, agenda seu horário, mostra seu negócio. Você que é Delipa, você tem uma loja de cosméticos, você tem algum serviço para prestar? Você não consegue produzir alguma coisa com seu celular, você tem essa limitação. Poxa, ali na Elipa, vai lá no Céu Heliópolis, dentro do Céu Heliópolis tem o prédio do TEIA. No quarto andar você vai lá e tira as dúvidas que você tiver, inclusive sobre seu MEI. É muito importante estar com a DAS em dia, todos os direitos que você tem, caso aconteça algum acidente, você só tem se você estiver em dia com seu MEI e lá é um lugar para você falar de empreendedorismo. E se você tem essa dificuldade com as redes sociais, pô, hoje mesmo está tendo aula lá. Não, vai começar às 2 horas da tarde lá. Aula sobre alavancar o seu negócio com o Instagram. Então, essa semana também tinha o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é o apoio do Meu Trampo. E o Meu Trampo
formou 10 empreendedores da Heliópolis essa semana. Deram aula de equilíbrio financeiro, deram aula de muitas questões de marketing, posicionamento de marca, mas mais importante de tudo é que eles ensinaram com muita ênfase o beabá, que é a educação financeira, controle de caixa, fluxo de caixa. E acredito que a próxima turma também vai formar muita gente, eles têm um potencial incrível. Então, o meu trampo é um projeto maravilhoso que é do Instituto Besouro. Então, todas essas parcerias, elas só acontecem com muito empenho. E o poder público é quem tem esse poder de empenhar nas mãos. E como a gente fala, né, infraestrutura cicloviária, acho que é um tema muito importante para eu trazer aqui. É um tema muito polêmico sempre. Tem as pessoas a favor, as pessoas contra, tem as pessoas a favor que têm bons argumentos, tem as pessoas que são contra, que têm argumentos, mas que têm vieses. Infelizmente, existe uma cultura de que a bicicleta ela não é uma evolução. E aí, claro que eu não consigo me livrar dos meus vieses, né? Eu estou há 12 anos em cima da bicicleta, com muita alegria, mas acima de tudo é porque ela me trouxe uma saúde financeira, ela me trouxe uma saúde literalmente do corpo e da mente. E a economia de tempo numa cidade como São Paulo me permitiu ter mais qualidade de vida. Então, antigamente, quando eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou encaixar um horário de academia no meu dia? Eu ainda vou ter que separar um orçamento para isso. Olha só, ir para os meus compromissos virou a academia. Então, virtualmente falando, eu me teletransportei ao sair de casa para minha academia móvel e ao finalizar meu exercício, eu me teletransportei imediatamente para o meu compromisso. Então, assim, é claro que para mim é fácil falar essas coisas, é fácil eu ter uma conversa com quem já anda de bicicleta, mas eu não poderia deixar de lado o tema que é o meu embate com os motoqueiros. Numa cidade como São Paulo, a gente precisa tomar muito cuidado com a sinistralidade do trânsito, né? A sinistralidade do trânsito é o termo correto utilizado hoje em dia para tocar nesse assunto, nessa ferida que é a mobilidade urbana ter uma taxa de mortes tão alta. Isso não é uma característica peculiar nossa, não. Ao redor do mundo inteiro existe uma epidemia de morte no trânsito. E quando você olha a história e os dados, toda cultura que tem um desenho do viário urbano tão centrado no carro individual tem essa peculiaridade de ter uma alta mortalidade. E eu me preocupo muito com os meus colegas de profissão, porque a minha profissão é entregar, eu sou entregador, eu gosto muito disso que eu faço. A diferença é que eu faço isso de bicicleta exclusivamente. Quem faz entrega também pode estar em cima de uma moto, pode estar dentro de uma Fiorino, pode estar fazendo a entrega a pé. Então existe a profissão do entregador que tem que saber lidar com o cliente quando chega, tem que lidar com o comércio quando você é um entregador que não é de dentro da casa, quando você é um entregador terceirizado. Então, todas as profissões no mundo e na sociedade são muito importantes. E eu não posso criar, nesse momento, um racha dentro da profissão de entregador, porque eu estou tão incomodado com o abuso que é as motos estarem circulando nas ciclovias. É claro que eu tenho que levar em consideração que o mesmo problema que eu sofro, eles sofrem, que é o tempo estimado de entrega. A gente está dependente hoje de algoritmos, né, de grandes plataformas que, diferente de um ser humano, elas não vão ponderar se aquela pessoa está em uma boa condição para cumprir aquele tempo tão curto em condições razoáveis de segurança. Infelizmente, é uma profissão de risco, mas a gente não pode aceitar o risco como uma coisa imutável.
a gente sempre pode investir no conceito de visão zero. Então, são dois temas que são muito importantes para mim, que geralmente atrapalham o debate dentro da minha classe de trabalho. Quando eu estou conversando com um motoqueiro, eu falo que a minha bicicleta não polui. Nossa, isso já vira uma briga gigantesca. Quando eu falo que a mortalidade nos acidentes de quem está usando bicicleta é baixíssima, já vira também outra grande briga, porque a razão pela qual na CLT, e acreditem, né, a gente tem CLT, ciclista entregador, tem sindicato que protege a classe trabalhadora, isso é uma profissão que deve ser valorizada. Essa é a minha luta com o Pedala Junto, que é a valorização da profissão do ciclista entregador. Não é uma fase, não é um degrau antes da moto. É um outro patamar, é uma outra situação. As entregas de bicicleta elas têm um valor agregado muito grande no mercado, principalmente numa situação em que a gente está em um aquecimento global quase que incontrolável. Para a própria economia global é muito importante investir nessa contenção de danos que o consumo desenfreado de recursos está causando. E assim, é um tema muito chato de lidar esse. É um assunto que exige você sentar e ler muito, e são tantas opiniões que não são embasadas em fatos que isso atrapalha bastante esse processo de adquirir um conhecimento sem acabar virando vítima de negacionistas. Então, toda essa sopa de variáveis me faz me sentir um entregador que tenta trazer voz para a classe que não está sendo muito bem efetivo. Então, essa questão do empreendedorismo talvez seja uma carta na manga, porque quem não quer ter os boletos pagos em dia? O sistema está aí, a gente tem que pagar as contas em dia, a gente concordando com a situação ou não. Então, antes de eu querer transformar um motoqueiro em bike boy, um motoboy em bike boy, que esse é o meu grande sonho, transferir essa força de trabalho que está em cima de motos, e olha que curiosidade, tem que fazer essa inserção. A gente vive em uma sociedade que vende carros que chegam a 300 km por hora. Motos de altíssima cilindrada que podem atingir velocidades estonteantes. E não me entendam mal, eu gosto de adrenalina. Eu só acho que via pública não é o lugar ideal para isso, né? A gente tem que debater o uso do autódromo para lazer também, além das corridas profissionais. Mas a quantidade de entregadores de moto que eu vejo sofrendo com impostos altos, combustível alto, comandos, discriminação. A bicicleta como ferramenta de trabalho ela pode trazer uma rentabilidade tão maior, e eu digo isso porque eu estou há 12 anos no mercado, eu sei o que é quando uma empresa consegue pegar um cliente que paga um preço premium, não pela sua velocidade altíssima, mas pelos outros valores agregados. Mas para não deixar a inserção de fora, né, que eu tenho TDAH, pessoal, me desculpa, às vezes eu tenho essas pontas que ficam soltas, mas a moto pode sair em altíssima velocidade, podendo chegar em alta velocidade, cabe ao condutor respeitar os limites, que são placas que te indicam a velocidade. Mas as bicicletas elétricas, elas saem de fábrica com um limitador de 25 km por hora, sendo que elas poderiam chegar a velocidades maiores. Maiores ao ponto de se tornarem interessantes numa comparação entre uma moto de baixa cilindrada e uma bicicleta. Imagina você poder andar de bicicleta elétrica super potente, ao invés de tirar uma habilitação, pagar um IPVA, ter toda a dor de cabeça que é comprar uma moto. Então, existe o conceito de que o lobby da indústria da moto atua. E lobby é uma prática que não é ilegal. No Brasil, é uma prática permitida. Quando você faz um lobby, é quando você tenta fazer um trabalho de convencimento do poder público para atender demandas. Então, quando a gente olha a história negativa do lobby ao redor do mundo, um dos casos mais emblemáticos é a questão da Philip Morris.
O garoto propaganda da Marlboro era um cowboy super saudável, sempre fumando seu cigarro de tabaco. E quem conhece a história sabe que ele veio a óbito por causa de câncer de pulmão, claramente causado pelo uso excessivo do produto que ele propagandeava. Claro que na sociedade que a gente vive houve uma época em que não se tinha o conhecimento de que realmente a causalidade estava presente. Causalidade é quando você encontra a causa daquela situação. A gente sabe hoje que identificar um câncer que é realmente causado pelo tabagismo excessivo. E essa indústria construiu com todo o seu dinheiro um lobby para manter a opinião pública controlada, para não perder vendas. Quem viveu a década de 90, a década de 80, sabe que nos cigarros não tinha essas imagens mostrando os malefícios do produto. Essas imagens só chegam por causa do lobby de oposição. O que é o lobby de oposição da indústria do cigarro? Eram todas as famílias que perderam entes queridos por causa do vício nesse produto, que é vendido sem muito critério quando a gente elenca a questão de que é uma droga, que vicia e que faz mal. Quando eu trago essa polemização para o meu debate da bicicleta como meio de transporte em grandes centros urbanos, sempre vem aquela questão, até pessoas muito bem letradas falam, São Paulo não é Holanda. Mas Holanda não era Holanda. Holanda também era dominada por carros. Foi, se não me falha a memória, me perdoem historiadores se eu estiver falando errado, mas mais ou menos na década de 80 que houve manifestações massivas de mães reclamando das mortes de crianças por causa dos carros que estavam em altíssima velocidade em centros urbanos. Houve todo um redesenho da cidade para tirar essa priorização dos carros na mobilidade urbana. E a gente faz isso não só com bicicleta, tá? A gente também faz isso com transporte urbano, transporte público de qualidade. Eu vim da Zona Oeste para o centro, fazendo intermodalidade. Fui de bicicleta até o metrô e do metrô desembarquei já aqui. Isso foi uma conquista de um lobby. Aqui em São Paulo, a gente não tinha o direito de usar o metrô entrando de bicicleta. Muito menos durante a semana nesse horário. Inclusive, o direito a usar o metrô de bicicleta é uma conquista dos cicloativistas de São Paulo, que é o lobby a favor da bicicleta, que não se compara com o lobby de uma indústria. A gente não tem poder aquisitivo para isso, mas a gente tem um poder de massa. Então a gente usa as redes em nosso favor para quê? Para a gente poder fazer esses direitos à mobilidade de qualidade serem atendidos e justamente para auxiliar a situação econômica da cidade. Porque as pessoas vivem mais a cidade. Todo mundo viu o que aconteceu com a tarifa zero de domingo. Está sendo um exemplo maravilhoso de como que a economia colhe frutos e aumenta a rentabilidade quando você transforma, traz acessibilidade econômica para a mobilidade. Não é justo uma pessoa da periferia que está em um bairro que pode não ter equipamentos de cultura como aqui, o Centro de Cultura São Paulo, são andares e andares de exposição de arte, uma biblioteca vasta, um ambiente com Wi-Fi, inclusive para você poder estudar. Hoje, né, somos seres tecnológicos, a gente também estuda dependendo do Wi-Fi, mas também tem muito livro offline aqui. Essa transformação cultural é um assunto que é chato dependendo do seu perfil. Eu consigo conversar com outros ciclistas sobre tudo isso, mas quando que eu vou conseguir conversar com outros motoqueiros sobre isso? Isso tem muito a ver com a cultura que é implementada neles. A gente sabe que eu, como ativista, né, eu me posiciono na internet gravando as situações do dia a dia, das infrações que não geram autuações e, consequentemente, não geram educação de trânsito, mas eu mais recebo hate do que propostas de melhoria. As autoridades elas não estão preparadas para lidar com uma situação muito peculiar que está acontecendo ali no Butantã, que é uma empresa gigantesca de alocação de motos que está usando a ciclovia da Rua Agostinho Cantu como pátio de manobra.
Eu estou numa situação em que as autoridades não me dão uma resposta condizente para a situação. A própria Motu, há 3 anos atrás, no finalzinho da pandemia, prometeu que ia trocar a entrada para fachada dos fundos, que dá para uma rua grande o suficiente para comportar os motoqueiros, e não tem ciclovia. E lembrando, a ciclovia existe lá desde antes da Motu. E com todo respeito à Motu, tá? Eu tenho certeza que é uma operação muito difícil que eles fazem ali. Tem até caminhão-pipa que para ali de manhã para abastecer de combustível, porque eles abastecem as motos ali. As motos não são dos entregadores, é do próprio aplicativo. Só que, e o meu direito de ter uma ciclovia segura? O hate que eu acabo recebendo de alguns motoboys, e eu entendo o lado deles de se posicionar na rede desse jeito, mas não ajuda em nada o debate, é falar que não custava nada eu desviar. Só que, vem cá, a ciclovia, ela não é necessariamente uma ferramenta tão primordial para ciclistas e entregadores experientes, que já sabiam antes das ciclovias a circular junto dos carros, como o artigo 58 do CTB prevê. O veículo bicicleta tem os mesmos direitos e deveres que os outros veículos. E não é justo a gente ter passado tanto tempo ouvindo de motoristas que é para a gente ir pedalar no parque, como se eu não estivesse fazendo entrega, como se eu estivesse passeando, né? Mas quem está passeando também tem o direito à cidade. E tem pessoas de idade que vão querer pedalar. Tem crianças que têm direito a poder ir para a escola de bicicleta usando a infraestrutura cicloviária, mas eu não vejo um debate plural e consciente nesse aspecto, porque a gente ainda carrega os problemas primordiais das redes. A opinião é tratada como fato. E quando tem uma opinião que tem um número massivo de pessoas apoiando, como por exemplo, que não era nem para ter ciclovia, aí a gente está realmente no ambiente errado para ter essa discussão. A gente tem que voltar a participar das audiências públicas e fazer uso da voz e conversar com os vereadores. Mas, sinceramente, eu acho que essa questão da Motu ocupando a ciclovia, eu vou encontrar uma solução que não é a que mais me agrada. Mas eu conheço um influenciador digital, motoboy, que é um profissional super gabaritado, que é o príncipe das entregas. Príncipe, parabéns pelo seu trabalho de ponta e por você influenciar pessoas a trabalharem nesse nível, que é muito importante. A gente não pode deixar a profissão virar um bico. Eu gosto muito da profissão de entregador, mas a plataformização da profissão, isso vale para todas as profissões, tá? A plataforma pode chegar para todo mundo, não só para motorista e para entregador. Mas a gente não pode deixar a qualidade cair. E acho que é nosso papel como criadores de conteúdo ter um uso ético dessa ferramenta que é a rede social. Quem imaginaria há 30 anos atrás que a gente teria um poder de disseminação de mensagem tão grande? E eu acredito que o príncipe, a gente está conversando, tá? Não sei se a ideia vai sair do papel, mas o príncipe ele tem uma sacada que ele pegou de alguns vídeos meus em Moema, quando eu estou na ciclovia em Moema. Boa parte dos motoqueiros, dos motoboys de Moema, eles têm a habilidade necessária para conseguir estacionar a moto paralela à ciclovia no meio-fio, de uma maneira que não impede minha passagem. Só que a maior parte dos motoqueiros de aplicativo, e vamos falar especificamente ali a situação da Motu, eles só sabem estacionar a moto daquele jeito, que mete de atravessado e usa o meio-fio como uma escora para a roda segurar a moto ali no lugar. Só que desse jeito obstrui 100% da ciclovia. Se eu conseguir fazer o príncipe tocar o coraçãozinho ali dos motoboys, talvez a gente tenha uma solução que venha da própria classe trabalhadora. Não vai vir da Motu, uma empresa privada, que só está interessada em ganhar dinheiro em cima dos trabalhadores, que são clientes, mas são tratados como empregados. E, obviamente, que o poder público, putz, são 3 anos conversando com vereadores, fazendo ofícios para a CET fazer alguma coisa, mas, sinceramente, ao meu ver,
supostamente parece prevaricação numa escala que me faz manter a suposição de que tem alguma coisa muito, muito estranha acontecendo com os agentes de trânsito. E assim, é muito triste quando a gente recebe esse feedback nas redes de pessoas falando que a gente não vai mudar o mundo. E é aqui o lugar que eu acredito que eu posso falar de mudança. Eu participo, junto com a Desampa, dos hackathons que eles têm promovido. Os hackathons eles estão muito acessíveis hoje em dia. Você não precisa ser formado em TI, você não precisa ser formado em design, nem em negócios. Você pode vir aqui com qualquer um desses perfis para tirar ideias do papel e concorrer a prêmios grandíssimos. Então, esse ano a gente ainda vai ter muitos hackathons. Daniel Takaki, parabéns aí por tocar esses eventos. E, além disso, voltando a falar do empreendedorismo, né? Eu tenho tentado construir um elo entre empreendedorismo e ativismo. É um mistério para mim ainda. Tem gente que consegue fazer influência de causa, mas eu ainda não encontrei, acho que o modo certo de fazer isso. E empreender sem necessariamente pensar em causa, aqui em São Paulo é o lugar ideal para isso. E se você quer implementar tecnologia na periferia, a gente tem o Vitec. A nona edição acabou de começar. Fica de olho que nos próximos 6 meses, ou não sei se o ciclo é 1 ano ou 6 meses, mas o próximo edital você pode concorrer a um aporte de R$ 42 mil para poder tirar uma ideia que implementa tecnologia na quebrada. Então, qualquer área periférica de São Paulo está atendida no edital do Vitec. Se você é da periferia, está numa área mais em que você trabalha com orgânicos, ou mesmo você está dentro do centro urbano e tem uma horta urbana, a gente tem o edital do Mais Hortas. Então, além disso, Fashion SP tem também edital para Sampa Games, Sampa Cine. Então, se você quer desenvolver um estúdio de criação de games, não sabe como tirar a ideia do papel, já fica de olho nesses editais, fica de olho no site da Adesampa. E além disso, os editais estão já começando o seu ciclo, mas no próximo ciclo isso já é uma coisa que deve ficar de olho, esses editais, para poder tirar a ideia do papel, para a economia poder ficar mais saudável e a gente poder empreender. Né? Eu já tenho uma história de CLT, guardo muitos aprendizados, mas empreender por todas as dificuldades que tenha também é uma coisa que eu especificamente, preenche meu vazio existencial. Né? Eu empreendendo, eu estou tendo muito mais alegria de viver do que sendo um simples CLT que tinha dificuldade de subir a escada hierárquica do mundo corporativo. Então, você que tem, além da vontade de ter uma ideia, mas ainda não tem uma ideia, e quer se capacitar, são 19 teias em São Paulo. São 19 escritórios colaborativos gratuitos, um empenho maravilhoso do nosso imposto, em que você pode ter curso de como se posicionar nas redes sociais, como fazer o seu negócio decolar usando o Google Maps e diversas outras oportunidades. Inclusive, eu estou construindo alguns cursos para dar sobre letramento digital, porque essa é uma das dores que eu mais tenho visto nos empreendedores. Né? Eles tocam um negócio muito bem, mas na hora de ter, como empreendedor, ter que usar as mídias sociais, tocar um negócio digital, tem um caminho a ser percorrido que eu acho que nesses muitos anos de ensino público não houve um foco ideal na importância da informática. Né?
E eu acho que para fechar essa conversa aqui também é uma mensagem muito importante que eu tenho ouvido falar por aí. É polêmica, né? Mas eu tenho que fechar essa conversa aqui com o assunto de tecnologia, que é o seguinte: há 10 anos atrás a gente ouvia que se você quer que o seu filho tenha uma carreira de sucesso, ensina ele a programar. Ensina ele a programar, foca em ensinar programação. Durante a pandemia, a gente teve o advento dos produtos de inteligência artificial que mudaram demais esse mercado. Então, algumas pessoas visionárias estão falando que não é mais a questão de ter que saber codar. É muito mais uma questão de saber utilizar os produtos de tecnologia, de inteligência artificial especificamente. E eu deixo claro aqui, trazendo para um ângulo mais aberto, essa arte, é, eu não tenho como tirar um orçamento disso. Eu já não iria empregar um artista, mas com alguns toques na tela e um prompt bem construído, usando o ideogram.ai, eu pude construir uma comunicação visual para essa apresentação em questão de 59 segundos antes de entrar nessa sala. Hoje em dia, você saber utilizar essas ferramentas, que em maior parte são gratuitas, é muito importante. Quando eu digo saber utilizar, aí é um poço sem fundo. Tecnologia envolve segurança. Se você não sabe diferenciar um e-mail malicioso de um e-mail confiável, você precisa se educar. Grandes empresas, no frenesi da inteligência artificial, começaram a utilizar essas ferramentas sem tomar o cuidado de ler o contrato. Todo mundo que tem sua rede social apertou um botãozinho com o dedo que dava um visto numa caixa de diálogo afirmando que você leu todo o contrato de uso da sua rede social. Mas poucas as pessoas que leem aquilo tudo. Não só poucas as pessoas que leem, mas também das pessoas que leem, nem todo mundo vai conseguir entender na plenitude o que tudo aquilo significa. E a consequência disso foi empresas utilizando ferramentas de inteligência artificial abertas na internet, gratuitas, que no código, no contrato de uso que você deu o aceite, estava claro que todas as informações que você colocar ali serão utilizadas pela empresa. Então, se você colocou senha de banco, se você colocou dados delicados, você criou um risco absurdo. Não só um risco no sentido da empresa utilizar maliciosamente, mas a gente não espera isso de um contrato desses. Para fazer o uso legal daquelas informações, mas você pode acabar abrindo mão de um segredo de negócios da sua empresa. E a gente sabe que nesse mundo tudo se copia, e se você não for ligeiro, quem aí acompanhou o BBB? Eu não sou muito de acompanhar o BBB, mas eu estou estudando negócios, e a Globo estava já preparadinha para transformar alguns bordões dos brothers em marca. No instante em que a Globo foi tentar abrir uma marca, descobriu-se que 3 dias antes alguma outra pessoa já foi lá e registrou. Então é muito importante a gente tomar cuidado também, assim como quando se falava que era para fazer o filho aprender a programar, ninguém estava preparado para descobrir que o filho virou hacker e estava roubando conta de banco. A gente também tem que ter esse cuidado com o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Existem ótimas ferramentas, mas é muito importante a gente, como usuário, também carregar uma responsabilidade para a gente não ficar refém de negócios maliciosos, da psicologia do design, que faz a gente não prestar atenção onde deve. E a facilidade e a conveniência, elas podem acabar sendo um problema muito grande. Então eu sei que essa imagem não é minha, é do Ideogram AI, e eu aceitei isso. Eu posso fazer uso e eles também podem fazer uso. Mas para mim, um cara de causa da bicicleta é um trade-off muito interessante. E aí eu queria deixar aqui um abraço para todo mundo que participou do Pedala Junto.
A gente conseguiu presentear participantes que são entregadores de aplicativos, ciclistas, com bicicleta dobrável, com capa de chuva, uma capa de chuva ideal para quem está de bike, né? E é muito legal ter feito isso com vocês. E mais uma vez, meu objetivo aqui é trazer mais gente para o empreendedorismo. Não estou dizendo para vocês pedirem as contas, pode continuar CLT e ter o seu MEI. Qualquer dúvida que vocês tiverem de MEI, você colhe benefícios? Não. Se você tem algum benefício de assistência, não é o momento de você abrir o seu MEI. Porque senão você pode acabar perdendo. A maioria dos benefícios você acaba perdendo porque o Estado interpreta que você está montando um negócio e não está precisando da assistência do Estado. Mas se você trabalha SLT e tem a vontade de ter um negócio, cara, abre um MEI, vai pagando seu DAS, mesmo que você não emita nota, mesmo que você não toque seu negócio, você tem mais alguns benefícios de cobertura de previdência e você pode conseguir subir um pouco mais o seu valor de aposentadoria lá para frente. Então, não é uma questão de ou CLT ou PJ. Você pode ser os dois. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não sou um consultor de MEI. Qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer escritório da ADESAMPA, qualquer TEIA, você vai ter a assistência necessária para poder quitar dívidas, fazer negociações. Se não tiver na dívida ativa, você consegue fazer um abatimento do preço dos juros muito, muito interessante. E, acima de tudo, se você não é CLT e depende do seu negócio, depende do seu MEI, você ficou com dívida no DAS, não declarou, você perdeu todos os seus direitos e você só vai readquirir depois de fazer a negociação da dívida, pagar tudo em dia e ainda vai ter que passar um tempo para você readquirir todos os seus benefícios. Então é muito, muito importante ficar com o MEI saudável e a ADESAMP é o lugar certo para você fazer isso. E aqui eu deixo meu forte abraço para todo mundo que está assistindo e hora de pedalar, certo? Tchau, pessoal.